Agora sim, a câmera ligada. Almas queridas, 10 horas da manhã, estamos aqui na comunidade espírita Joana de Ângeles para o estudo bíblico e iniciamos este momento com a prece formulada pela companheira Iracema. Vamos orar. Que os nossos pensamentos possam se elevar, buscando este meigo Jesus, que em todos os momentos nos invade a alma, nos dando a certeza de que está conosco e nos auxilia no nosso dia a dia. Senhor Jesus, te agradecemos uma vez mais pelas bênçãos concedidas de podermos ter ensinamentos tão grandiosos que tu nos deixaste um dia, Senhor. Ajude-nos, Mestre, para que a sua luz resplandeça diante dos nossos olhos e possamos prosseguir, Senhor, sempre contigo. Obrigada, Jesus, por tudo. Assim seja. Companheiros, hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 13, a transfiguração. Como sempre, a leitura precedendo o estudo. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo branco como a neve, tais como nenhum lavandeiro ou lavadeira, na expressão de hoje, sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor,
ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Almas queridas, valorizemos alguns pontos, cientes de que não nos seria possível esgotar a matéria. Vemos aqui nesse texto que Jesus vai ao monte acompanhado dos discípulos Pedro, Tiago e João. Desde os tempos mais antigos, incluindo-se Moisés e os profetas, era comum esta prática de irem ao monte para tudo aquilo que esta atitude de recolhimento, de elevação, de interiorização faculta. Nós temos no Evangelho várias passagens em que o Cristo vai ao monte. Menciono algumas destas passagens. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 8. Naquele discutível episódio da tentação de Jesus por Satanás. No capítulo 4, Satanás leva Jesus ao monte e diz, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Depois, Mateus capítulo 5, versículo 1, Mateus capítulo 14, versículo 23, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, Lucas ainda, capítulo 9, versículo 28, e o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 3, algumas das passagens em que Jesus vai ao monte. No nosso caso, em pleno século XXI, podemos e devemos dar uma outra interpretação para a expressão monte. Não há necessidade de sermos literais
nos aferrarmos ao texto da lei, da letra, sem que levemos em conta o espírito da letra. Não há necessidade hoje de procurarmos uma montanha, um monte, mas como veremos, a soledade, a solidão com Deus continua sendo muito necessária. Porque Jesus ia para os montes? Óbvio, lugar afastado, tranquilo, sem o barulho e as muitas distrações que ele poderia encontrar nas cidades. E note-se que Jesus vivia em cidades pequenas, aldeias, vilas. Hoje, nós precisamos tomar muito cuidado com a poluição visual, com a poluição sonora, com as muitas sugestões, induções, seduções que chegam até nós de fora para dentro. Quantas pessoas, dando um cunho de atualidade a tudo isto, na última hora que antecede o sono, se distraem com certos programas de televisão, com o WhatsApp, tablets, notebooks, computadores, com temas inadequados, com conversações inadequadas, impertinentes, gerando estresse, ansiedade, insônia, cansaço, uma das expressões do estresse, e muitas preocupações, quando deveríamos, meia hora antes, 40 minutos antes do ato de nos deitarmos, nos desconectarmos de tudo aquilo que não serve para o nosso refazimento, para a restauração das nossas forças. Criatura alguma pode se sentir ou se achar tão importante ao ponto de não encontrar tempo ou motivação para o silêncio, para a meditação, para o espairecimento, para a contemplação, para uma boa leitura, para uma prece. Porque nós precisamos desta conexão conosco mesmo e desta conexão com a espiritualidade, o contato com a natureza. Simplesmente por estarmos em contato com a natureza, já percebemos a harmonia ambiente, o equilíbrio, a sabedoria de Deus, a inteligência, a criatividade de Deus, o amor presente, manifesto em tudo. Por isso, a criatura moderna não pode se esquecer disto. Em quase todas as passagens que eu mencionei, quando Jesus subia ao monte sozinho, ele o fazia para orar. Quando subia acompanhado dos discípulos, ele se valia da oportunidade para ensinar. Às vezes, não era tão frequente. Ele orava e ensinava estando no monte com as pessoas. As orações coletivas, indiscutivelmente, têm a sua utilidade.
mas precisamos também perceber a imprescindibilidade de orarmos a sós, porque há coisas que convém sejam ditas e ouvidas somente entre nós e Deus, ou entre nós e o Cristo, ou entre nós e a espiritualidade. Não precisamos sempre, publicamente, coletivamente, confessar, verbalizando as nossas fraquezas, crimes, quedas, erros, necessidades, conflitos. Não há necessidade de nos expormos totalmente assim. Sabemos da terapia em grupo, sabemos da importância da oração coletiva, da somatória das vibrações, mas é importante, indispensável mesmo, este colóquio íntimo com o Pai, com o Cristo, com a espiritualidade, para que a gente possa se abrir sem receio, livremente. Se estudarmos todas estas subidas do Cristo ao monte e também nas suas subidas aos barcos, muitas vezes ele não subia ao monte, mas nos barcos dos discípulos, vamos perceber que ele nos legou algo extraordinário. Há muito por aprendermos nessas subidas. Precisamos nos elevar interiormente. Este monte hoje, figuradamente, precisa ser o monte da elevação interior, o monte da iluminação íntima, o monte da superação, e não o monte da vaidade, o monte da soberba, o monte do egoísmo, o monte do orgulho, porque há montes e montes dentro de nós para valorizarmos esta palavra monte. Vemos agora, penetrando um pouco mais no texto, que Jesus foi ao monte acompanhado de Pedro, Tiago e João. Estes 3 discípulos eram muito próximos de Jesus. Numa linguagem contemporânea, talvez pudéssemos dizer que os 3 eram os 3 principais secretários do Cristo, os 3 principais assessores. E quem tem alguma relação hierárquica de qualquer natureza sabe do cuidado, da prudência que deve adotar e não distribuir imponderadamente todas as informações. Embora o colégio inicial fosse composto de 12, os 12 não estavam no mesmo patamar evolutivo, não tinham a mesma lucidez, o mesmo descortínio, o mesmo preparo. Nem todos inspiravam a mesma segurança, a mesma tranquilidade. E Jesus, prudente como todo mestre, cauteloso como todo mestre, tinha critérios no que tange ao compartilhamento de certas informações
E este zelo do Senhor permeia toda esta passagem. Mas vemos na Bíblia que estes 3 discípulos estavam presentes na transfiguração que acabamos de ler, no Horto das Oliveiras, nos minutos que precederam a prisão, na ressurreição da filha de Jairo, na ressurreição de Jesus, lá se encontravam eles. Jesus os tinha sempre próximos. Olha que conforto para nós, apesar das deficiências que apresentavam. Pedro, consta dos evangelhos, dormiu no Horto das Oliveiras. Poucas horas depois, negaria conhecer Jesus. Mas estas deficiências, Tiago e João, o que me traz grande conforto e esperança para mim mesmo, eram impulsivos. Por isso Jesus os apelidou de filhos do trovão. Eles não eram aquela candura, aquela doçura, aquela meiguice. Então, o meu caso não está de todo perdido. Em que pese essas deficiências, e nós já estudamos aqui o perfil dos 12 discípulos, todos eram problemáticos, não tinha um santo ali. Eles foram se construindo, se superando ao influxo da presença do Mestre e da mensagem consubstanciada no Evangelho. E isso é maravilhoso. Jesus não chama para seus colaboradores pessoas que estejam prontas, perfeitas, acabadas. Ele quer mesmo pessoas conflitadas, problemáticas, difíceis, porque essas pessoas, à medida em que vão se transformando, se permeando do Evangelho, vão demonstrar para a humanidade a excelência do Evangelho. O Evangelho na terra não é mesmo para os santos, para os supostamente perfeitos, é para nós, almas inquietas, inseguras, conflitadas, problemáticas, para que possamos demonstrar em nós e no meio em que fomos inseridos a excelência do Evangelho. Quando Cristo se transfigura e se apresenta todo luz, como vemos ali, Jesus demonstra aos 3 todo o seu poder e toda a sua glória, porque Jesus, no corpo físico, na personalidade Jesus, precisou ocultar a glória da sua individualidade crística, o poder da sua individualidade crística. Tanto se empenhou ele por adequar-se ao seu contexto, que algumas pessoas tinham dificuldade de distingui-lo dos demais. Está aqui conosco, brindando-nos com a sua presença, a psicóloga Simone, nossa amiga, irmã. Esse Jesus que vemos nos quadros, loiro, de olhos verdes, azuis, isso é fantasia, é projeção, nós queremos que ele seja assim. E não estudamos, não paramos para meditar nisto. Um Jesus de olhos assim, loiro, cabelos ruivos. Ou seja, todos os nossos irmãos negros, amarelos, estão excluídos, porque
é o modelo ocidental, e tem que ser branco, e tem que ser loiro, tem que ser olhos verdes azuis, olhos castanhos não servem, olhos pretos não servem. Olha quanta infantilidade, mas não é o nosso tema. Então Jesus, na sua personalidade, Jesus tinha que ter cuidado para não permitir que transbordasse todo o seu poder, toda a sua glória, em momento inadequado, em contexto que não se exigia aquilo. Mas no Monte Tabor, para os três, ele se mostra como efetivamente era e é na sua essência. Na Bíblia, nós vamos verificar que nos processos judiciais da época, quando havia necessidade de fazer prova a respeito de algum fato, exigia-se pelo menos duas testemunhas. Uma testemunha só não bastava. E por séculos, esta postura prevaleceu. No século XX, por um largo período, o Código de Processo Penal brasileiro também exigia 2 ou mais testemunhos a respeito de um fato. E isto, muitas vezes, levava-se à fraude, à mentira, porque uma só testemunha, por mais segura fosse na descrição dos fatos, não bastava, tinha que se maquiar. E Jesus, respeitando a tradição, respeitando a lei, leva não 2 testemunhas, mas 3, Pedro, Tiago e João, que oportunamente falariam sobre esta experiência. E não bastassem as 3 testemunhas encarnadas, ele se fez acompanhado de 2 testemunhas desencarnadas, Moisés e Elias. E nós vamos perceber o alcance disto em instantes. Na passagem está dito que Jesus estava com os 3, Moisés e Elias. E em seguida aparece uma voz numa nuvem. Não vamos discutir física aqui, não vamos discutir mediunidade, mas essa voz na nuvem diz: este é o meu filho amado, ouvi-o. Fiquemos com a essência. Deus espera que escutemos a mensagem do Evangelho. É esta a essência que nos deve interessar. Deus, nosso Pai, permitiu a vinda do Cristo, nosso modelo e guia, para apresentar-nos o Evangelho. E o que este Pai espera é que nós, filhos mais jovens, filhos mais inexperientes, nos inspiremos no Cristo, no Evangelho apresentado por Ele. Eu quero abraçar a Mima, Paulo Renato, de Americana, companheiro querido, Cláudia Galvani, os nomes que vejo aqui na tela, e por extensão a todos os outros. Agora, uma breve reflexão de caráter espírita no texto clássico do Evangelho. Moisés
e Elias ali no Monte Tabor. O que encontramos em palavras poucas? A demonstração da imortalidade da alma. Somos imortais. E ali estavam Moisés e Elias, cooperando com nosso Senhor Jesus Cristo, na demonstração deste princípio que compõe os pilares do Evangelho, que compõe os pilares da doutrina espírita. No Velho Testamento, consta que Moisés proibia a comunicação com os mortos, pois aí está outro princípio básico do cristianismo e outro princípio básico da doutrina espírita, que é o cristianismo original do Cristo restaurado, a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são imortais e se comunicam com os que estão na terra. E estes dois princípios estão aí demonstrados nesta passagem maravilhosa. E olha que interessante. Pedro vê Moisés e Elias e conversa com Jesus e propõe a ele: Senhor, se quiseres, vamos aqui construir 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pergunto, como é que Pedro sabia que aquele espírito era Moisés? Se Moisés tinha vivido mais de 1000 anos antes. Como Pedro sabia que aquele espírito era Elias? De onde Pedro conhecia Moisés? De onde Pedro conhecia Elias? Ou seja, aquele intercâmbio não era a primeira vez. E Jesus não está no texto. Jesus não chama Pedro e fala: olha, Pedro, esse aqui é Moisés, esse aqui é Elias, aqui numa linguagem informal. Ah, muito prazer, Moisés, eu sou Pedro. Ah, muito prazer, Elias, eu sou Pedro, sou Tiago, sou João. Eles se conheciam. De onde? Outra hipótese é que Pedro os conhecia antes de reencarnar, no que eu acredito piamente. E, estando no Monte Tabor, este arquivo do subconsciente emergiu, Pedro recuperou a memória de experiências passadas e identificou ali as figuras de Moisés e Elias. Agora compartilho algo que é maravilhoso, especialíssimo para nós os espíritas, esperando que seja para os irmãos não espíritas. No monte estão Jesus, Moisés e Elias. Ali estavam reunidos os 3 espíritos responsáveis pelas 3 revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo, como consta do capítulo 1 do Evangelho. Moisés representando a primeira revelação, a revelação da justiça, o Cristo representando a revelação do amor, a segunda revelação para o mundo ocidental e, por extensão, ao planeta, e Elias, vou explicar, representando aquela que oportunamente seria a terceira grande revelação, o Espiritismo. Por quê, amores? Porque Elias
mais ou menos 50 anos antes do Cristo. Elias, profeta, mais ou menos 50 anos antes do Cristo, estava encarnado entre os druidas, com o nome de Iocanã. Iocanã, Y-O-K-H-A-N-A-N. Ele estava encarnado entre os druidas com o nome de Iocanã. E junto com Iocanã, entre os druidas, estava Allan Kardec. Logo depois, Iocanã volta na personalidade de João Batista. Elias é Iocanã, Iocanã volta como João Batista e 1800 e tantos anos depois, João Batista, com o pseudônimo de Espírito Verdade, vai coordenar o advento do Espiritismo na Terra. Quando, pois, o Cristo se reúne com os dois no Monte Tabor, Jesus já sabia que 1900 anos depois, um pouco menos, tudo isto estaria acontecendo. E tem um monte de cristão desesperado